Senaqueribe, o rei que desafiou a Deus. A história se desenrola aproximadamente entre 705 a 681 a.C. Senaqueribe era um rei temido por todos os povos à sua volta, e nenhuma nação conseguia prevalecer contra ele. Seu exército era um dos mais ferozes da época, com carruagens e soldados nascidos para a guerra. Todo lugar que ele ia, ele conquistava. E nessa época, Ezequias era o rei de Israel, e já tinha dado muito ouro e muita prata para fazer paz com Senaqueribe, rei da Síria. Porém, o ego desse rei era insaciável e de uma arrogância sem limites, e na sua ânsia pelo poder, decidiu mandar um mensageiro oficial, chamado Rabizaque, para dizer que a Assíria iria acabar com a cidade de Israel, se não se rendessem a Senaqueribe. E os exércitos antigos tinham uma tática de guerra das quais era muito usada, e quase que infalível para capturar cidades resilientes, que constituía-se em cercar a cidade por longos dias, até que começasse a faltar água e comida, o essencial para a existência da cidade. Sendo assim, quando fossem invadir a cidade, encontrariam soldados exaustos, desidratados e mortos de fome, o que ajudaria a ficar mais fácil para executar o domínio da cidade. Então Rabizaque, o mensageiro, foi a Israel e disse o que Senaqueribe lhe mandou na presença dos israelitas. Ele falou assim: não acreditem em Ezequias, se aliem conosco, porque se vocês assim não o fizerem, vocês ficarão presos na cidade e terão que comer as suas fezes e beber a sua urina. Mas caso queiram se entregar, aí vocês terão liberdade para comer das suas plantações e beber a água do seu poço, até que Senaqueribe venha para buscar vocês e levar para uma terra melhor. Rabizaque, o mensageiro do rei da Síria, transmitiu uma das mensagens mais arrogantes e desafiadoras que um rei se atreveu a falar contra Deus, e também ameaçou o povo com palavras cruéis e impiedosas que assombraram os soldados de Israel. E continuando a mensagem, Rabizaque disse: vocês não souberam de tudo o que fizemos, de todas as nações que destruímos por todo esse tempo? Os deuses dessas nações foram destruídos e nada puderam fazer para livrá-las da minha mão. Agora, quem é o Senhor, o Deus de vocês, que conseguirá ajudar vocês? E Ezequias, rei de Israel, quando ouviu isso, rasgou as suas vestes e se vestiu de saco de estopa e entrou na casa de Deus. Isso era uma forma de se humilhar diante de Deus, mostrando que era um ser mortal e que dependia da ajuda divina para poder resolver aquela situação angustiante e impossível aos seus olhos. Então Ezequias enviou homens vestidos também de saco de estopa para falar com um dos profetas mais conhecidos da época, o profeta Isaías. E eles disseram a Isaías: Deus tem ouvido as palavras que o rei da Síria enviou através de Rabizaque para afrontar e blasfemar do Deus vivo. Faz oração por nós. E depois disso Isaías retornou o recado ao rei Ezequias. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor, o rei Ezequias: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra. Pela espada o farei cair na sua terra. E depois disso voltou Rabizaque para sua terra, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, e mesmo assim tornou a enviar mensageiros com cartas a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Você já tem ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E você vai se livrar? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram? E assim que Ezequias recebeu as cartas, e lendo-as, subiu à casa do Senhor e orou assim: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi.
E Deus desprezou toda a afronta do rei da Síria, dizendo: A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a sua voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Todos os reis que você destruiu, eu deixei tudo isso acontecer. Eu sei quando você se levanta e sai. É a fúria que tem contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E Deus disse mais na carta através de Isaías, que Ezequias recebeu. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nessa cidade, nem lançará flecha nela alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E durante aquela noite, em que os soldados assírios estavam acampados contra a cidade de Israel, para assim conquistá-la de modo cruel, Deus mandou um anjo, que matou 185.000 soldados. E nos relatos da Bíblia não se fala como o anjo matou os soldados, porém diz que quando acordaram, logo de manhã, o acampamento inimigo estava repleto de corpos mortos. Por causa da arrogância de um mau rei, todos esses homens morreram, pois a ordem iria ser dada por ele para invadir a cidade. E os assírios eram uns dos guerreiros mais cruéis de que se tem relatos históricos e bíblicos. Depois de sair envergonhado dessa batalha, Senaqueribe voltou para sua terra. Ele achou que tinha escapado de todas as atrocidades que cometeu, e desesperado foi falar com o seu Deus, chamado Nisroch, e quando estava ajoelhado na casa do seu Deus, talvez pedindo uma explicação pelo fato ocorrido, porque tinha acabado de perder 185.000 homens, e seu exército tinha praticamente acabado, e se sentia vulnerável, e nesse momento o inesperado aconteceu. Seus próprios filhos o mataram à espada enquanto estava de joelhos, e depois de o matarem escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, um de seus filhos, reinou em seu lugar. Essa foi uma história verídica, e nos leva a ter várias conclusões, mas uma que mais chama a atenção foi a tamanha arrogância desse rei, de achar que ele podia tudo e pisar em todos, para agradar o seu ego insaciável pelo poder. O que você acha desse acontecimento? Escreve aí nos comentários. Até mais, fiquem com Deus.